Senhor, meus irmãos, Evanilson Davi, para a honra e glória do Senhor Jesus, aqui no canal Chega Mais Perto, né? Para que o Senhor nos abençoe com a grandiosa, poderosa, salvadora palavra dele, né? Hoje, meus amados, chegaremos mais perto de um texto, tá difícil abrir aqui, de um texto que está escrito em Zacarias 1, né? Tá difícil hoje. Zacarias 1, vamos ler o versículo do 1 ao 6, tá? Que está escrito dessa forma. Exortação ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Senhor, o Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem-se para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como vossos pais, quando os primeiros profetas clamavam, assim diz o Senhor dos Exércitos: convertam-se, tá difícil isso aí hoje, né? Convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram, nem me deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês, onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? É uma pergunta retórica, né? E não é fato de que minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim. A resposta é sim. Era outra pergunta. Sim. Estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos tinha a intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Meus amados, entenderemos aqui o contexto da palavra, tá? O Senhor nos chama hoje, nos tem uma palavra hoje de chamado ao arrependimento. E quando digo chamado ao arrependimento, quero dizer que é no sentido de conversão. Conversão? Está escrito conversão? Não está escrito conversão. Mas está escrito assim, ó: voltem-se para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei-me para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, acredito que Deus tenha pressa em nos salvar. E o chamado dele, eu tenho visto até alguns vídeos que falam muito sobre arrependimento. E o chamado dele hoje é esse. É para que a gente se arrependa dos nossos maus caminhos. Como fizeram uma parte do povo antigamente. O povo de Israel, em Zacarias aqui, estavam retornando de um exílio da Babilônia. Exílio significa que eles estavam escravizados. Eles tinham sido escravizados, subjugados pela Babilônia. Assim como foi naquele famoso exílio do Egito, né? Onde Israel passou por lá uma média de 400 anos como escravo. Imagine só a gente um povo passar 400 anos como escravo. Imagina aí. Aí você vê, quem foi que passou 400 anos como escravo? Israel. Quem é Israel? Israel é o povo prometido, a terra prometida, a terra onde Deus vai mostrar o seu grande poder ao mundo, no fim dos tempos. Aí você vê Israel. Israel hoje é uma nação, né? Uma nação de 77 anos. Olha a idade que essa nação tem. 77 anos, nasceu agora para ser um país, para ser um estado. Brasil, por exemplo, 500 anos, 500 e alguma coisa. Praticamente, quase o tempo, somente que Israel passou cativo no Egito. E o Brasil, documentado, tem hoje menos de 600 anos. Entendem? Só em questão temporal, né? Mas aí a questão, o povo escolhido de Deus passa por problemas, foi escravizado, foi subjugado por quantas nações? Muitas. Por várias. Exemplo a Babilônia, exemplo
o Roma, né? Exemplo, Egito, que subjugou Israel. E de onde vem a permissão de Deus? Se é o povo escolhido, por que Deus permite isso, meus irmãos? Pelo mesmo motivo nosso, pelas mesmas coisas que a gente faz, que nós fazemos, por nossas falhas, por nossos erros, por nossos pecados e nossa ausência de arrependimento. Entendem isso? E aí, quando a gente não se arrepende, passamos pelas dificuldades, vamos ser subjugados, escravizados de alguma coisa, escravizados por alguma coisa, seja por escravos de um medo, seja escravos de uma situação, escravizados por festas, dependentes de festa, dependente de sexo, qualquer coisa nesse sentido. É um tipo de escravização. Dependente de vícios, né? É um tipo de escravização. Como se fosse um Egito, é como se fosse uma Babilônia subjugando a nós, subjugando a Israel, a nós, os filhos de Deus, né? E aí, meus amados, uma coisa muitíssimo interessante é de que, assim como houve a escravização desse povo, houve a sua redenção. Entendem isso? Assim como o povo foi escravizado, quando eles pediram perdão a Deus, pediram auxílio a Deus, o que o Senhor fez? Os livrou. O Senhor os tirou de todos aquelas nações inimigas. No Egito, caso mais famoso, mais conhecido, matou o faraó e destruiu o seu exército afogando lá no mar. Desculpa, não é? E aí, por que o Senhor livrou o pessoal? Para mostrar o seu poder e para mostrar arrependimento também. Para que o povo mostrasse arrependimento, fizesse o pedido a Deus de salvação e ele viesse, né? E a parte interessante é de que igualzinho a nós, entendem? Quando a gente se arrepende, pedimos perdão a Deus dos nossos pecados, nos convertemos do nosso mau caminho, como diz aqui, convertam-se dos seus maus caminhos e busquem a Deus. Quando a gente se arrepende, Ele vai lá e nos salva. No entanto, Deus tem uma educação muito grande. Ele nos salva mediante o nosso pedido, a nossa solicitação. Não é como o inimigo vem sem ser convidado, sem ser chamado. Mas o Senhor precisa do nosso convite. Não é? E aí ele diz uma coisa aqui interessante, pessoal. Convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Né? Eles não ouviram nem deram atenção, diz o Senhor. E os pais de vocês, onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? Uma coisa interessante nesse texto também é essa passagem que fala: vocês receberam a mensagem, tá? Os pais de vocês, os antigos, as pessoas antes de vocês receberam as mensagens também. Os seus antepassados receberam as mensagens. Os profetas entregaram e os profetas também receberam as mensagens. Onde estão hoje? Onde estão eles hoje? Bem, uma resposta nós temos certeza, que dá sem nenhuma sombra de dúvida. Todos estão mortos. Deus pergunta aqui, será que eles ainda estão vivos? Né? E a resposta é uma pergunta, esqueci o nome, retórica. É uma pergunta retórica, né? Porque todos estão mortos, entende? Assim como nós estaremos algum dia, assim como nós podemos estar amanhã, por exemplo. E aí, se não nos arrependermos, se não nos arrependermos das nossas más obras e fazermos as boas, onde estaremos depois da morte? Porque a morte é certa para todo mundo. Não há quem escape dela. É certa para o rico, para o pobre, para o grande, para o pequeno, não é? A grande diferença das pessoas que vão morrer é em relação a para onde elas vão. É claro. E aí só há dois caminhos. As pessoas morrem com Deus e as pessoas que morrem sem Deus. Né? E não tem como você morrer com Deus fazendo más obras. Não tem.
Entendem isso? O Senhor precisa do nosso arrependimento e do nosso conserto para que Ele possa nos levar para o seio dEle. Para que Ele possa nos levar para a presença dEle aqui na terra e após a nossa vida aqui na terra, depois da morte. Entendem isso, meus amados? Entendem isso? Só um minutinho. Interessante aqui também que fala como o Senhor deseja nos tratar, assim como o Senhor dos exércitos tinha a intenção de nos tratar segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Coisa interessante, meus amados, é de que não seremos salvos pelas nossas obras, seremos salvos pela misericórdia do Senhor, pela grande misericórdia dEle, tá? No entanto, aqui não se trata de salvação agora. Aqui diz como seremos tratados por Deus. Nós seremos tratados assim como estamos tratando. Tratando quem? Nosso próximo. Assim como estamos tratando a todas as pessoas ao nosso redor. Estamos fazendo boas obras ou más obras? Precisamos nos arrepender? Precisamos nos mudar de caminho? Precisamos sair das más obras e ir para as boas? Precisamos nos arrepender, e interessante é de que arrependimento não está ligado àquela dor, aquele pesar que a gente sente quando fazemos alguma coisa que consideramos de grande prejuízo, né? Aquela dor, aquele pesar é remorso. E o remorso pesa demais, realmente pesa muito e destrói vidas. O remorso faz muito isso. Mas a palavra arrependimento está muito mais ligada à mudança. Arrependi-me, não faço mais aquilo, não pratico mais aquilo. Agora eu me direciono a outro caminho. Estou arrependido. Não o remorso. Sabe, aquele remorso é muito prejudicial. É dizer, aquilo que eu fiz, nunca mais vou fazer. E que o Senhor me perdoe por isso, né? Uma coisa interessante, tá? Então, meus amados, o Senhor tem nos chamado hoje a isso, ao arrependimento, tá? O Senhor tem nos chamado a mudar de direção, sair das más obras e ir para as boas obras, para o bom caminho, porque Ele vai nos tratar como estamos andando, como estamos tratando. Se estamos tratando aqui nas más obras e continuarmos, o Senhor assim vai nos dar os resultados dessas más obras. Porque a Bíblia é repleta de mensagens assim, inclusive tem os vídeos, os anteriores meus falam disso, né? Continue aqui na esquerda e você vai receber resultados ruins. Mude seu caminho e aí você está arrependido. Você está arrependido e está no caminho bom e você então vai receber coisas, vai iniciar a receber coisas boas, né? Como uma pessoa diferente, tá, meus amados? A mensagem do Senhor hoje é essa para nós, que Ele nos guie, tá? No nosso arrependimento, na nossa mudança de vida. Claro, falei de Israel no início, porque só uma relembrança, porque Israel é o país que está cheio de profecias bíblicas, né? E que todas estão se cumprindo agora como sendo o final dos tempos. O que é uma coisa boa, né? Todas estão se cumprindo. Evanilson, mas é uma grande coincidência. Entendo que não. Como é que tudo que está escrito na Bíblia está acontecendo agora? Como é que isso pode ser coincidência? Não é coincidência. É poder da palavra de Deus. É a veracidade da palavra de Deus. Entendem isso? E quando eu digo isso, eu quero dizer que o nosso tempo tem acabado. Nosso tempo tem se diminuído para que a gente se arrependa, para que a gente mude de direção. Evanilson, mas pode não ser isso daí o fim dos tempos. Não é a preocupação que nós devemos ter, de fato, assim, se vai ser o fim dos tempos, se vai ser o arrebatamento. Não é essa a principal preocupação. A principal preocupação é, seremos salvos? Amanhã
seremos salvos no fim dos tempos. Amanhã pode ser o fim do tempo para mim. Posso morrer amanhã, então amanhã é o fim do meu tempo. Estarei salvo. Amanhã pode ser o fim do seu tempo. Estará salvo. Entendem, meus amados? E quando a gente tem essa resposta positiva de dizer sim, então ficamos tranquilos. Então ficamos em paz. E Deus tem nos chamado a isso, a ter paz e essa tranquilidade. Entendem? Ter essa paz, ter essa tranquilidade, nos mudando de direção, nos convertendo, nos fazendo com que a gente entenda que a conversão, a mudança de direção, o arrependimento é necessário para obtermos a nossa salvação. Tá? Meus amados, então a mensagem que o Senhor quis nos trazer hoje é essa, tá? Um chamado ao arrependimento, um chamado à mudança de direção, um chamado à conversão, porque o nosso tempo já não é muito longo, tá? Então que o Senhor nos abençoe grandiosamente. Até o próximo vídeo.